Atividade avaliativa da disciplina de Direito Tributário 2, essa é a terceira atividade avaliativa. O tema por mim escolhido foi extinção do crédito tributário, né, que é basicamente a aula ela versa sobre o artigo 156 do Código Tributário Nacional, em que a gente tem ali elencado as principais formas de extinção do crédito tributário. Como não tem como falar de todas, eu escolhi algumas aqui para tratar nesse pequeno vídeo. Antes dessa aula de extinção do crédito tributário, a gente viu também as hipóteses de exclusão do crédito tributário. E eu achei interessante fazer essa pequena distinção, né? Principalmente em relação ao momento. A extinção do crédito tributário, como o próprio nome sugere, já pressupõe a questão do lançamento e a constituição do crédito, né? Já a exclusão, que acontece basicamente de duas formas, que é a isenção e a anistia, ela acontece antes do lançamento. Então, é como se obstasse, na verdade é exatamente isso, obsta a questão do lançamento e a constituição do crédito. Outra coisa interessante também que eu pesquisando sobre a aula, complementando a aula, é que já existe, né, em 2019 foi julgada a DI 2405 pelo Supremo Tribunal Federal e foi estabelecido que não há reserva de lei complementar, reserva da Lei Complementar Federal para tratar de novas hipóteses de suspensão de extinção do crédito tributário. E esse julgamento é interessante porque através dele a gente percebe que os Estados-membros eles possuem competência, né, em tese, para estabelecer novas formas de exclusão do crédito tributário que não sejam as previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional. Outra classificação também que eu achei interessante, além da que o professor tratou na aula, é a do Leandro Posse, que ele traz basicamente 4 categorias, que é a questão do crédito satisfeito, que é basicamente através do pagamento, né, seja ele seguido de homologação ou não, a questão da compensação, a questão também da convenção em rendas de valores depositados ou consignados, a própria dação em pagamento. Ele fala também de outra hipótese, que é as hipóteses de crédito desconstituído, que geralmente acontece por decisão administrativa ou judicial. Ele fala também de outra categoria, que é a extinção através do perdão, né, que é basicamente a remissão, que é tratada no inciso 4, e também da preclusão, a extinção através da preclusão, que acontece basicamente através da decadência da prescrição, que é o inciso 5. Eu achei bem interessante essa classificação dele. O que acontece? Foi tratado em aula também, e aí você vê que algumas dessas modalidades são mais comuns que outras, né? Obviamente, a mais comum, o pagamento, né? A decadência e a prescrição também são comuns, como forma de extinção do crédito tributário, mas outras são bem raras. Eu vi também, o professor mencionou em aula, eu pesquisei a remissão, de fato, ela é bem rara de acontecer. Então, basicamente, tratando da primeira delas, que é o pagamento, né? O pagamento, ele é a preferível de todas elas. Na verdade, é o que se espera da satisfação do crédito tributário, que ele aconteça mediante o pagamento. Esse prazo ele é estabelecido na dicção do artigo 996 do Código Tributário Nacional, pela legislação tributária, essa expressão abrangente, né, que é do artigo 96. E na omissão desse prazo, o artigo 160 acaba aplicando-se, né, e aí o prazo para a questão da quitação é 30 dias. Outra coisa é que não sendo realizado o pagamento no vencimento, ele é acrescido de juros naturalmente, né, ou multa. Outra forma também de extinção que eu achei bem interessante é a consignação em pagamento. Ela também é uma forma de extinção do crédito tributário e ela acontece em algumas hipóteses. Essas hipóteses elas estão previstas basicamente no artigo 164, né, quando há recusa do recebimento por parte do fisco, né, subordinando o pagamento a outro tributo ou penalidade ou ao cumprimento de uma obrigação acessória. Também quando há subordinação desse recebimento ao cumprimento, esse é o inciso 2, de exigências administrativas sem fundamento legal, e também de exigências por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Aqui já é uma questão, o inciso 3 ele já trata de uma questão de insegurança jurídica, né? Quando há essa configuração, a consignação em pagamento também é viável. A conversão em depósito, ela geralmente, a conversão do depósito em renda, ela geralmente acontece quando há uma questão de discussão acerca do crédito, né? E quando o contribuinte ele é vencido, então, pelo fisco, o valor que ele é depositado para fins de obstar a questão da execução, que é o depósito integral, no final ele é convertido em renda. E essa renda, de acordo com o Código Tributário Nacional, depois dessa conversão, também é forma de extinção do crédito tributário. Outra coisa interessante também é a dação em pagamento, né? Ela hoje acontece tão somente em relação a bens imóveis, né? Que é a literalidade do artigo 156, extingue o crédito tributário, aí o inciso 11, né? A dação em pagamento em bens imóveis na forma e condição estabelecidas
em lei. Na União, na esfera federal, a gente já tem essa regulamentação, que é a Lei 13.259 de 2016. Gostaria de tratar de outros, mas como o tema, o tempo é bastante curto, encerro por aqui minha apresentação e desde já agradeço ao senhor, professor, por todo o conhecimento transmitido aí a gente durante esse curso, né? Foi muito interessante a disciplina, gostei muito, principalmente dessa relação com o direito obrigacional. Achei muito legal mesmo. Obrigado, professor. Tudo de bom.